Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao áudio do momento oracional deste sábado, 15 de agosto de 2020, 19ª semana do Tempo Comum. E se eu estou fazendo um momento oracional é porque deve ser um áudio de peso, né? Tem alguma importância. Porque eu falei no dia 13, né, que faria o Meditando com Nossa Senhora por 13 dias, mesmo que no caso de agosto, a aparição em Fátima tenha acontecido apenas em 19 de agosto. O motivo, então, desse dia 15 é duplo. Primeiro, eu ponderei, eu sou meio viciada em ficar gravando áudio, né? Tem dia que eu tô disposta, tem dia que eu não tô, porque acontece, várias situações. E, infelizmente, eu sou uma pessoa muito levada, assim. Quando eu não tô bem, não adianta. Não adianta, não consigo, não vai. Cada um tem o seu timing, né? Seu tempo. E aí eu estava pensando, meditando, e havia comentado que ia fazer áudios avulsos do momento oracional a partir do dia 13 em diante, e decidi que seria sábados e segundas, tá? Por quê? Sábado é fechamento da semana, e segunda já seria já segundo dia da semana, se for ver pelo calendário litúrgico, né? Porque a semana católica começa domingo. No plano secular, não. Tudo começa segunda, né? Então, resolvi já dar início nesse sábado. Mas, para minha alegria, e espero que seja para a vossa, e estou aqui já com material para ler, nesse dia 15 de agosto, nós lembramos da Assunção de Nossa Senhora. Então, é um momento importante, né? Então tem várias páginas via internet e tudo, mas eu escolhi uma do professor Felipe Aquino, a qual eu respeito bastante. Já comprei livros pela editora Cleófas, tem uma ótima. Ele faz o cumprimento dos prazos, assim, super indico o site de compra dele, lá da editora. Ele está também com um plano de assinatura de livros, se alguém se interessar, tá certo? Por favor. Inclusive, os 3 livros do Dom Henrique Soares são publicados pela editora Cleófas, então não tem motivo de você não comprar, tá certo? Então, no site da editora Cleófas, o professor Felipe Aquino explica o que significa a Assunção de Nossa Senhora, tá? A Virgem Imaculada foi elevada ao céu de corpo e alma após sua morte, que a Igreja desde os primeiros séculos chama de dormição. Nosso Senhor a ressuscitou e levou para o céu. O Papa Pio XII, que é o Papa da Segunda Guerra Mundial lá no Ocidente, em 1º de novembro de 1950, por meio da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, proclamou como dogma de fé, dizendo: finalmente a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunto em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores, vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A festa da Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra é celebrada no dia 22 de agosto. A Assunção da Virgem Maria é uma participação especial na ressurreição de Jesus e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. A liturgia bizantina reza: em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Foste juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e por vossas orações livrareis nossas almas da morte. A missa da Assunção, a Igreja reza: Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu, em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos de sua glória. Muitos santos perguntavam se o melhor dos filhos poderia recusar a melhor das mães, a participação em sua ressurreição e glorioso domínio à direita do Pai. Para eles, sua dignidade de Mãe de Deus exige a Assunção. Para Santo Irineu de Leão, falecido no ano 200, como a nova Eva, Maria participou da sorte do novo Adão, Jesus Cristo. Ressuscitou depois da morte e seu corpo não experimentou a corrupção. Então, a Assunção de Nossa Senhora é assim. Quando Jesus sobe aos céus, é a ascensão. Jesus é Deus e homem. Tá? Eu estou falando no presente porque ele está vivo.
certo? Não é porque a gente não vê ele mais aqui na terra, tudo que ele não se manifesta. Se manifesta aos corações dispostos e abertos à graça. Então, como ele é homem e Deus, assim, para resumir, bem resumidamente, parcamente, para você entender, pela própria força dele, porque ele é homem e Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade, ele fez sua ascensão. Agora, Nossa Senhora é humana, sempre foi e sempre será, assim como todos nós. Aí, no caso dela, foi Assunção. Não foi por força de Nossa Senhora que ela fez, porque não foi só ela ir aos braços de Deus e nos braços do Filho muito amado. Só recordando, tá? Eu tô falando bem mal e porcamente a teologia, tá? A doutrina católica baseada na tradição e etc, etc. Não tá também na Bíblia. A Igreja Católica Apostólica Romana tem toda uma tradição que pode envolver alguns escritos apócrifos, que pode existir outros escritos, até de santos da era das catacumbas, entendeu? Então, é um material extremamente vasto por escrito, que eu não tenho acesso porque eu sou leiga e estou aqui arranhando que nem vocês. Eu estou no mesmo nível que vocês todos, que estão me ouvindo, que devem ser leigos e tudo, né? Mas vai que tem algum irmão evangélico que não é inimigo de Nossa Senhora, e eu vou fazer uma repreensão aqui. Se você que é evangélico e protestante, que é inimigo mortal de Nossa Senhora, então você, por favor, deixe de ouvir meus áudios. Faz favor. Isso é pecado. Porque você não aceita os dogmas de Nossa Senhora, você vai questionar, vai ficar feio para você. É melhor assim. Tudo bem. O pastor está falando lá que não acredita em Nossa Senhora, isso é problema do pastor. Agora, problema seu se você acredita nisso ou não. Porque o pastor não conhece a tradição da Igreja Católica, da qual ele bebe, muitas vezes. Tá? Tem a patrística, tem um monte de coisa aí, tá? Que você poderia conhecer dentro da filosofia católica cristã e você não faz. Talvez com medo de que você se converta, né? Então, se você é inimigo de Nossa Senhora, de falar mal, de não acreditar, de colocar em dúvida a virgindade, todos os dogmas relacionados a Nossa Senhora, zarpa fora. Pode zarpar, porque aqui eu defendo Nossa Senhora sim. Ela não é só a porta do céu, ela é a estrada dos santos. Ela leva pela mão no caminho de santidade, que no fim é Jesus Cristo, porque ela carrega no ventre do Senhor Jesus, carrega nos braços do Senhor Jesus, ou carrega Jesus morto, ou carrega ele dentro de si, no sentido assim, Jesus fez sua assunção e eu tô aqui ainda rezando, rezando, rezando. Eu já vou falar de um livro aqui que é da Beata, peraí, Ana Catarina Emmerich, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Tá? É revelação. Essa Beata Ana Catarina, ela recebeu revelações desde a vida do Senhor Jesus pequenininho até principalmente da paixão, morte e ressurreição e pós-ressurreição que acontece com Nossa Senhora, tá aqui. E ela tem um livro que eu ainda não comprei, mas não sei se eu vou comprar, porque senão é excesso de livro para cabeça. Santíssima Virgem Maria, mas deve ser bem bacana também, acho que vale a pena, né? Já falo desse livro, ainda não cheguei lá. Tá? Então, explicando o termo ascensão de Jesus e assunção de Nossa Senhora. A assunção de Nossa Senhora é o que o professor ia falar, padre. Pois é, né, professor Felipe Aquino, o senhor pode ser padre, porque o senhor já é viúvo, não tem problema. Por que não? Eu sei que o senhor tem muitas demandas aí, mas, enfim. A assunção é um caminho que todos nós podemos trilhar. Logicamente que a gente não tem todas as virtudes de Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora também não nasceu num ventre qualquer, numa família qualquer, e Nossa Senhora não é uma mulher qualquer, certo? Ninguém vai ceder a luz a um filho de Deus sendo uma mulher qualquer. Então já começa por aí. Então, se você é um católico já com o pé no protestantismo, então se decida primeiro o que você é, antes de vir falar alguma coisa de Nossa Senhora, certo? Vamos lá, estou também no site comunidadeshalom.org, quer dizer, comshalom.org, site da comunidade Shalom. Entenda o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Tudo remete a essa Constituição Apostólica do Papa Pio XII,
Munificentíssimo Deus, de 1º de novembro de 1950. Esse material, até vou fazer uma observação, já que sou bem assim com as fontes históricas. Você entra no site vatican.va, automaticamente já cai no site em língua portuguesa. Aí tem uma barra que tem a carinha, embaixo sim, tem a carinha de todos os papas. O último é o Papa Francisco, depois Papa Bento XVI, e aí vai indo pelo lado da esquerda. Quanto mais você ir para trás, vai chegar em São Pedro, tá? Mas São Pedro eu não sei se vai ter os documentos lá, eu nunca fiz esse teste. Mas você vai conseguir acessar a carinha do Papa Pio XII. Você clica lá, faz clique, vai aparecer o site é bem limpo, tá? É estilo norte-americano, inclusive. Não é que nem brasileiro, que é cheio de marketing, de pop-up, de não sei o que, essas coisas loucas, maravilhosas. Não, é bem sério. Até sério, até demais. Aí aparece lá a página do Papa Pio XII, falando da vida apostólica dele, e do lado da esquerda tem uma aba com todas assim, monções, homilias, cartas apostólicas e motus próprio. Não é moção, desculpa, é moto, não sei quando estou com a cabeça. É motus próprio, tá? Então tem todos os documentos. O que eu não posso garantir, porque eu nunca fucei, digamos assim, a abinha do Papa Pio XII, é se vai estar em língua portuguesa. Porque quanto mais antigo for o Papa, aí está em latim, em inglês, no máximo é espanhol. Mas se não, vai estar nessas línguas assim, tipo latim, francês, italiano, tá? Nem inglês tem, entendeu? Então, mas para quem lida com história da Igreja Católica, precisa acessar algum documento específico, por favor, entra no vaticano.va que você encontra tudinho, você encontra lá tudo. Então, se você quiser ler sobre essa carta apostólica, por favor, acessa lá, tá? Muito bem. Resumindo, a Assunção de Nossa Senhora é o quê? Nossa Senhora, devido ao amor do Senhor Jesus Cristo, ele não quis só levar a alma de Nossa Senhora, ele quis preservar o corpo dela. Então, por ação do seu divino Filho, pela Santíssima Trindade, pela vontade de Deus e sob a ação do Espírito Santo, Nossa Senhora foi de corpo e alma pro céu. Tá certo? É isso que é a Assunção. Mas será que é possível para os filhos de Deus aqui tudo? Não, acho que não, né? Eu falo Assunção que pode ser para nós no sentido de alma. O corpo, o que pode acontecer, como acontece com os outros santos, que aí são santos assim, aqueles santos peso pesado, ou aquelas que fizeram, por exemplo, encontros pessoais com Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Salete, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, né? A santa lá de Nossa Senhora de Lourdes, a Subirrus, o corpo fica o quê? Intacto, incorrupto, que a gente chama. Então, o corpo de São Padre Pio, que era muito íntimo de Nossa Senhora, né? Diz que cresce barba, cabelo e unha até hoje. Tem uma pessoa para cuidar disso. Por isso que eu gosto de ouvir homilias, às vezes, na Rede Evangelizar e tudo, porque aí descobri que tem um padre aqui na região, aqui da onde eu moro, que diz que foi lá, conversou com um padre, um frei, responsável para fazer cabelo, barba e unha do corpo de Padre Pio. Padre Pio não fez a Assunção. A Assunção seria se o corpo fosse levado. Acredito até que quem fez a Assunção foi o profeta Elias e o Moisés, né? Porque o corpo não está aí. Tanto é que tem a transfiguração do Senhor lá no Monte Tabor, que o Senhor Jesus, antes de acontecer tudo, a paixão e morte, ele tem um encontro com os profetas, né? Os pais do povo judeu ali, pais do deserto, não é padres, né? Seria mais ou menos assim, os pais profetas, né? Porque Elias foi levado para um carro de fogo. Sumiu. Daqui, né? E o Moisés também. Deus preservou. E pelas minhas meditações, assim, pessoais, todos aqueles que quase viram a face do Senhor, que tiveram um contato íntimo com o Todo-Poderoso, né? Eles não ficaram com o corpo aqui. Deus não permitiu, ele levou tudinho. Tudo, tudo, tudo. Da alma, espírito, tudo. Todo. Entendeu? E Nossa Senhora, a filha amada do Deus Todo-Poderoso, a esposa do Espírito Santo, e
mãe muito querida do Senhor Jesus Cristo, né? Já estou fazendo todo o currículo dela, jamais ia ser deixada aqui, não foi deixado um fiozinho de cabelo na terra, certo? Tem alguma coisa relacionada a isso no catecismo da Igreja Católica? Tem, eu não vou abrir agora, vou deixar para você procurar, tá? Talvez você esteja confuso porque você viu aí, talvez, o vídeo do Padre Leonardo explicando os catecismos, né? Aí você ficou meio que nem eu. E agora? Eu sigo qual, né? Mas aí eu decidi assim, eu não tenho como investir no momento do catecismo romano, que está publicado pela editora... Esqueci o nome. Castela Editora, isso. É muita informação. É um catecismo válido também, mas eu tenho um pezinho no carisma da Canção Nova, né? Então os padres lá falam do catecismo amarelo, então eu prefiro o catecismo amarelo, tá? Então é necessário algumas coisas aí, sabe? É a mesma coisa escolher Bíblia. Chega uma fase da vida, a gente tem que optar por outra na medida em que a gente já avança, né, nos estudos. Eu já tenho... eu gosto da editora Ave Maria, a Bíblia Ave Maria, que agora está com uma capa bonita, inclusive. Mas ela tem aquele formato zíper e tal. Ela tem uma ótima tradução. Por outro lado, eu gosto muito também da tradução da CNBB e a Bíblia na linguagem de hoje para dar um auxílio. Mas quando eu preciso de alguma coisa mais profunda, como vamos nadar nas águas mais profundas, aí tem a Bíblia de Jerusalém, certo? Mas no caso do catecismo, então, por conta disso, de eu acompanhar ainda os padres da Canção Nova, até recebo homilia via WhatsApp de um padre aqui da Canção Nova, então ele cita muito o catecismo, amarelão, então eu fico com o catecismo. O importante é você fazer a opção. Tem escolhas dentro da Igreja Católica, né? Então é isso. Sem exageros, é lógico, né? Tá certo? Então, aqui na comunidade Shalom, que fala da Assunção de Nossa Senhora, fatos mais importantes decorrentes da glorificação corporal de Maria. Primeiro, ela reencontra seu filho após a separação de sua morte de cruz e entre união definitiva com ele. 2. Nossa Senhora não necessita mais da fé para conhecer Jesus. Ela agora dispensa os obscuros limitados símbolos terrestres e se encontra face a face com a divindade. 3. Sua maternidade espiritual recebe seu último acabamento. É bem interessante esse artigo, sugiro que você procure. Não vou falar tudo porque senão, né, já viu. Maria tem comunhão total com Deus e, portanto, não podemos dissociar. Mediação intercessora de Nossa Senhora. É falado também aqui, uma coisa bem importante que vale a pena você acompanhar. Explicando melhor, primeiro, na Anunciação, em Pentecostes, agora no céu de corpo e alma, atividade materna. Observações importantes. Não vou falar, vou deixar para você procurar, tá bom? O que é? Né? Não posso ficar surfando também na onda de quem já publicou, certo, gente? Eu também tô aprendendo que nem vocês. Momento oracional. Ah, tá, eu esqueci. Indicação, então, de um livro. Vida, Paixão, Glorificação do Cordeiro de Deus. Beata Ana Catarina Emmerich, da editora MIR, M-I-R. O livro que motivou Mel Gibson a produzir o filme A Paixão de Cristo. Sim, ele é baseado nesse livro. Muito bem. Ele tem aqui um capítulo, deixa eu achar aqui o... onde é que está o índice? A expansão da Igreja Cristã... Aqui. Os últimos anos e morte gloriosa de Maria Santíssima, no capítulo 14. Tem um capítulo específico do pós-ressurreição de Cristo e ela fica aqui como Nossa Senhora das Dores. Por um período curto, mas para ela muito doloroso e intenso, longe de seu filho, ela tem uma missão. E nesse capítulo ela fala, ela fala não, né? A Beata diz o que viu dos últimos anos de vida de Nossa Senhora. Ela acabou montando uma espécie de via crucis ao redor do jardim onde ela morava, em que ela, com outras mulheres, lembravam dos últimos momentos de Jesus, seu Filho divino aqui na Terra. E foi um pedido do Senhor Jesus para que ela continuasse aqui na Terra em oração, eu penso, em clamor das almas
que estavam ali ainda e que viriam em gerações posteriores. Então, a missão de Nossa Senhora, ela se ampliou, modificou-se após também a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E só que ela diz que ela fazia uma Via Crucis chorando muito, né? Então, esse capítulo é muito, muito interessante. Aí termina com o embalsamento, o enterro de Maria, a Assunção de Nossa Senhora e a abertura do sepulcro, tá? Vale muito a pena. Só por esse capítulo, se você é mariano, vale muito a pena ter esse material. Bem substancioso, talvez polêmico para vocês, mas esse material é aprovado, tá? Deixa eu ver aqui o prefácio. Tem a autorização, né, dos livros serem propagados. Formalmente, então eu estou na página 3 do livro, porque assim, eu li, só que é algo assim, leitura católica é complicado, sabe? A gente tem que ler e voltar, e às vezes não dá para ler assim numa sentada só, né, no termo comum. Tem que ler e digerir um pouco. Então esse é um livro que mexeu bastante. Então eu estou aqui na introdução, nos finalmente aqui, que diz: formalmente declaramos, portanto, conforme o decreto de Urbano VIII, que todos os fatos milagrosos contados neste livro, numa palavra, tudo que não foi confirmado pela Escritura Sagrada ou a Santa Igreja, exige somente credibilidade humana. Além disso, não queremos de nenhum modo antecipar a sentença da Igreja, dando a alguém o título de santo bem-aventurado. Demos a esse livro o título de Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Aproveitaram-se as seguintes obras: a dolorosa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida da Santíssima Senhora Virgem Maria, de 1862, vida de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cópia das notas originais de Clemente Bretano, feita pelo reverendíssimo Padre João Hansen, de saudosa memória, no Convento dos Redentoristas de Gars. Certo? Então, assim, é lógico que fica para o depósito da fé de cada um, né? Você acredita ou não. É que nem as aparições de Nossa Senhora, você acredita ou não, tá? Eu faço propaganda das aparições, como um alerta, como ela sempre fez, certo? Esse material, aí tem um outro também, chamado Gospamira, né? É publicado lá no interior de Minas. Eu não tenho esse material. Reza, não sei se é verdade ou não, diz que Padre Pio tinha um material de Gospamira, que também fala, eu não sei quem que é se foi um beato, se é um servo de Deus, mas teve visões e escreveu que era o momento da paixão do Senhor Jesus. Inclusive lá nesse material, eu não sei se a editora é Gospamira ou se a cidade, eu só sei que é publicado um material mais ou menos parecido com esse aqui, da beata Ana Catarina Emmerich. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo, Gospamira. Eu acho que é editora. O que acontece? Nesse outro manuscrito de visão, assim, tem o destino, quer dizer, os últimos momentos de Judas, né? Iscariotes. Não falo o destino, aliás, ninguém, nenhum beato, nenhum santo teve acesso, que eu saiba, do destino final de Judas Iscariotes. Isso é um assunto entre Judas, entre a alma de Judas com Jesus. Isso é um assunto particular de Deus. Olha como é que Deus também tem os seus assuntos particulares, né? Então, até hoje, eu nunca vi nada assim, que fim levou Judas Iscariotes? Se ele foi realmente para o inferno, se está guardadinho no Sagrado Coração de Jesus, não sei. Até porque a misericórdia de Deus é grande. Muitos padres especulam em suas homilias, mas com relação a isso, deixe quieto, tá? Mas há um detalhe, então, nesse material do Gospamira, não nesse aqui, tá, da Beata, aqui é falado outra situação de Judas Iscariotes, que também vale a pena ler. Mas no material de Gospamira, que depois eu vou estar falando provavelmente aí no correr, se eu me lembrar, né, se eu não esquecer, Nossa Senhora meio que implora para Judas, se arrependa, né? Se tivesse buscado a mim, né, a mãe do Senhor,
talvez, né, talvez as coisas poderiam ter fluído melhor, como aconteceu com Pedro, porque São Pedro também pisou na bola feio. Mas, por outro lado, Jesus já sabia que Pedro ia negar ele. Tanto é que Pedro não acreditou, só acreditou depois que fez, né? Mas Jesus já sabia. Mas o fato de saber, ao mesmo tempo, Jesus avaliou também toda uma trajetória de Pedro, a forma como Pedro se entregava ao seu mestre, que até então Pedro estava meio assim, né? Até ao último minuto da ressurreição. Nossa, ressuscitou mesmo! Entendeu? Aí eu não sei quem que é o incrédulo aí na história, né? Não é São Tomé, né? Não é somente ele. Então Jesus fez todo um balanço de vida da pessoa, das intenções diárias de Pedro, mesmo pisando na bola, Jesus perdoou e ainda resgatou ele, que Pedro estava tão confuso que estava voltando a pescar no pós-ressurreição, não é verdade? E aí, naquele momento em que Jesus fala, você fica em Jerusalém porque aguenta firme, porque eu vou enviar o Paráclito, que aconteceu quando? Em Pentecostes, que era uma data judaica, mas que agora tem uma nova vestimenta, não é formato, né? É muito feio dizer um novo formato. Uma nova concepção de Pentecostes para nós cristãos, para nós católicos, e que lá, com a efusão do Espírito Santo, que não foi só derramado para ele, mas para todos que estavam no cenáculo, eu vejo um novo Pedro, e você deve ver também. É um novo Pedro, é o líder, é o Papa, é o primeiro Papa. E não só ele, né? São João também. Totalmente diferente, mas Pedro é que toma a frente. E nesse meio tempo, aí surge um novo santo, quer dizer, uma nova caminhada aí, um novo apóstolo que nunca tinha visto Jesus, ao contrário, devido a rumores, queria combater todos os cristãos, todos essas, né, que é quem? São Paulo, de Saulo para Paulo. Quebrou a cara, né? Jesus observou alguns detalhes em Saulo, mesmo sendo assassino de cristãos, Jesus o tomou como um belo instrumento de conversão aos gentios e pagãos ali no setor do Mediterrâneo e outras regiões da Ásia Menor. Um trabalho impressionante. Entende? Bom, aqui é o dia da Assunção. É o momento oracional, então a gente vai fechar rezando para Nossa Senhora. Eu vou pegar aqui o Saltério, a Virgem Maria, né, de São Boaventura, da editora Ave Maria. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Boaventura fez em forma de salmos, tá? Mas é o saltério dedicado a ela. E estou no Salmo 11 de São Boaventura, que diz: Salva-me, ó Mãe, do santo amor, fonte da clemência e doçura de piedade. Tu percorres a terra para ajudar aqueles que clamam por ti. Belos são teus modos e pacíficos teus caminhos. Em ti brilha a beleza da castidade, a luz da justiça e o esplendor da verdade. Tu, envolta em raios de sol, está resplandecente com tua coroa, onde brilham 12 estrelas. Vamos rezar uma Ave Maria, um Glória e uma Jaculatória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Bem, aqui termina então o momento oracional, dedicado ao sábado, fechamento da semana, e também dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, tá bom? Então, desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz. Lembrando que dia 22 volto aqui novamente com Nossa Senhora Rainha, alguma coisa relacionada à devoção ou apenas oração, tá? E segunda-feira também. Então, provavelmente dia 13, no dia de São Jacinto, eu vou estar fazendo pelo menos um momento oracional, dedicando a semana, 20ª semana do tempo comum, dedicado aí para estarmos bem, né? Dedicando a Nossa Senhora, que nós estejamos aí nos preparando melhor, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, paz e bem.